Então, pessoal, como vocês viram no título, eu vou trazer a continuação da obra do Jubileu da Regata, direto da onde o Mano Rafoso parou. Eu sei que não sou do mesmo nível que ele, mas eu vou tentar. Caso vocês gostem, eu trago a continuação. Então, vamos para essa história. Mas antes, eu vou deixar uma parte do vídeo do Rafoso pra vocês. Lembram, Ren, como acabou? É hoje, Jubileu, carai. Nem o sistema não tá querendo ver o Jubileu encalhado, morrendo verde, tá ligado? E esse aqui era o tal prato picante que ela falou. Isso aí era algo que ela fazia sempre pras amigas dela, tá ligado? Diz ela que as pessoas falam pra ela que se sentem muito melhor depois de comer essa comida que ela faz aí. Mas convidou o grande Jubileu pra casa dela pra comer isso? Agora, nesse momento, ela tá em casa pensando que ele deveria ter negado. Não é possível que ele vai mesmo vir aqui pra comer, né? Até que, de repente, o celular toca. Era o nosso grande Jubileu falando que tava aqui na frente, perguntando se ele podia entrar. Mano do céu, ela ficou toda coradinha, pensando que realmente chamou um garoto pra casa dela, tá ligado? Jubileu já foi logo entrando, meu parceiro. Já tirou o sapatinho na porta, bora. Cadê o rango? Ela tava toda nervosa ali, mas pediu pra ele entregar a mochila que ela ia guardar. Rapaz, já tá parecendo um casalzinho pra mim, hein? Até que do nada o Jubileu chega bem pertinho, perguntando por que ela tá assim. É óbvio que é vergonha, né, cara? O Jubileu é muito tapado mesmo, velho. Agora sim, Jubileu tava descalço e tava andando meio torto pela casa. De repente ele começou a pensar, mano, desaprendi a andar. Será que isso era nervosismo, tá ligado? Por que ele foi entrar na casa de uma mulher assim, do nada? E começa a ficar mais nervoso ainda depois de lembrar da missão principal, né? De dar umas bitoca nela. Enquanto ele se sentou, ele foi perguntando se ela precisava de ajuda com alguma coisa. E rapaziada, a Bahia aqui em casa tem que falar pra vocês, hein? Opa, pacapim do meu sonho. Olha. Vixe Maria, é muito gostoso. Ela, coradinha, só pede pra ele pegar um prato pra ela. E lá vai ele pegar, mas também não é como se ela não conseguisse, né? E enquanto pegava o prato, ele diz que só pelo cheiro já imagina que deve estar uma delícia esse rango que ela faz ali. Aí do nada ela chega pertinho dele e pergunta se ele acha que tá gostoso. Pai do céu, isso aqui tá me dando uma vergonhinha alheia, rapaziada. O Jubileu não serve pra essas coisas, mano. O negócio dele é arrebentar figurante no soco, não adianta. O negócio dele é cruzar a regata e passar vergonha na rua, não em casa. Do nada ela já corou mais e falou que acha que é melhor esperar sentada. E ele concorda ainda. Eu acho que eu vou ali, sentar ali e esperar, né? Agora que o rango tá pronto, ela fala que ele pode comer a comida, tá? Enquanto ambos comiam ali, ele tava elogiando, falando que não sabia que ela sabia cozinhar bem assim. Já ela manda ele calar a boca e comer logo, miserável. Vai, enfia esse negócio na boca. E é o que ele vai fazer, mas ele só não entende por que tá tão vergonhoso toda essa situação aqui do nada, né? E aí ele comeu, rapaziada. E ficou surpreso, falando que isso é gostoso bagarai, meu parceiro. Ela apoiando os seus airbags em cima do seu braço, pergunta se ele realmente gostou. E ele não sabe nem como que isso pode ser tão gostoso assim, perguntando até mesmo se ele botou um tipo de droguinha ali dentro pra viciar ele. E falando que ela poderia até vender isso. Mas ela deu risada, falando pra ele não exagerar. E pronto, acabaram comendo e lavando tudo. Depois disso ele elogia, falando que realmente tava muito bom. E perguntou onde é que ela arrumou a droguinha pra botar dentro da comida. Porque deixa ela puta falando que não botou nada, velho. Você tá louco da cabeça? Mas também perguntou por que ele lavou a louça, né? Pelo menos o Jubileu é educado, né, rapaziada? E agora parece que chegou a hora dele ir embora, né? Chega de ficar na casa dos outros. No entanto, ele lembra que recebeu aquela missão. Então como ele vai fazer isso, velho? Ela fica ali perguntando se ele sabe o caminho e não sei o que, não sabendo o que fazer, né? E acabam se despedindo ali. Ele já tava saindo agradecendo pelo dia de hoje, falando pra ela descansar bem, que eles vão se ver na escola, não sei o que. Ela fala que tá tudo bem. Inclusive fala pra ele não arrumar confusão na rua, né? Só que do nada a gente corta pra ela no banheiro, no celular, falando pra alguém que o Jubileu tava na casa dela e essa pessoa tava gritando com ela ainda. Essa pessoa era sua amiga, chamando ela de safada, perguntando se ela ia até o final com o Jubileu hoje. Mas, mano, ela tava em choque, não sabia o que fazer, ela tá tão envergonhada, tá ligado? Até que a amiga dela falou pra ela se jogar. Minha filha, se tu gosta do Jubileu, pega no Jubileu. Ela fala que esse guri é tão idiota que ele não deve ter percebido ainda. Então se ela gosta dele, ela tem que dar o primeiro passo, senão ele nunca vai perceber, tá ligado? O cara é burro, de natureza já, ele só sabe brigar. É uma mula. Inclusive a amiga diz que ouviu falar que a Yang Sorra tava dando em cima dele, a loirinha, tá ligado? Você vai mesmo deixar ele ser roubado de você? Então voltando pra cena onde eles estavam se despedindo, mano, ela chama por ele e pergunta se ele não quer assistir um dorama com ela, toda envergonhadinha, tá ligado? E parece que eles ligaram a TV onde tava um cara cortando o cabelo. Até se ela não tinha percebido que tava fazendo isso, tá ligado? E perguntando se ele deveria tirar a mão. Até que do nada ela chama ele de novo, perguntando se ele também assiste esse tipo de dorama. E ele diz que sim, mano. Ele gosta bastante desse dorama, já que é a história de dois amigos que se apaixonam. Ué, não era o cara cortando o cabelo de um careca? Já o Jubileu diz que ele acha isso uma besteira, porque como que alguém poderia se apaixonar por um amigo? O que leva ela a falar que discorda dele, já que ela não acha isso estranho. Pera aí, então você namoraria com um amigo? Se eu gostar
dele, sim. Ela vai falando que esse negócio de amigo, no final, não passa de uma relação de um menino e uma menina. Então, se um se apaixonar pelo outro, vai mudar tudo a situação. E lembrando das palavras de sua amiga, ela pergunta pro Jubileu: e se eu tivesse interessado em você? Ele, retirando a mão, fala pra ela parar de brincadeira. Como você poderia ter interesse em mim? Você não pode sair brincando com alguém assim. O que deixou ela confusa. E aí o jogo virou. Ela perguntou o que ele acha dela. Meu Deus do céu. Ela tascou um beijão nele de verdade, meu parceiro. Nossa senhora, finalmente saiu um beijinho nessa obra. Aí, ó, sinto muito, rapaziada. Quem chipava ele com a loirinha, com a Sorra, faz o F, tá? Aqui é Timbaek, cara. E o beijinho durou um tempinho, tá, rapaziada? Não foi só uma bitoca, não. Tá certo que ela pegou ele desprevenido, com os olhos abertos, né? Mas que vale a intenção, né? E depois do magnífico beijo, ela fala que ele não faz ideia de quantos sinais ela já mostrou pra ele. Inclusive, ela diz que esse foi o primeiro beijo dela, chamando ele de idiota. Com isso, a nossa missão principal de beijar Baek Shairin foi cumprida, rapaziada. E não foi indireto dessa vez. Dale, caralho. Missão completa com sucesso. Mas depois disso, ela pediu pra ele se ele não podia ir pra casa agora. Provavelmente não sabe unifiar a cara de vergonha, né? E agora sentadinho, tá ligado? E, mano, realmente vai ser difícil, tá? Ambos estão pensando no que vai acontecer entre eles agora. Como que eles vão se falar. Então, no outro dia no colégio, ela puxou uma cadeira. Mas nesse momento, ela diz que não consegue nem respirar direito. Se lembrando do que aconteceu no outro dia, ela já começou a tocar nos lábios, perguntando o que foi que ela fez, tá ligado? Você fez algo que deixou nós felizes, viu, Baek? Parabéns. Se não fosse tu, a mula do Jubileu ia tá aí comendo merda até agora. Obrigado. Ela tava pensativa, até que do nada o Jubileu dá um oi por trás. Tadinha, velho. Ela não consegue nem olhar pro rosto dele direito. Então o professor chega e fala que é pra geral sentar. E como sempre, eles sentam juntos, né? Normal agora, eles sentam em dupla. Mas o Butico tá que não passa numa agulha, velho. E na cabeça, ela escreve perguntando o que ele sente por ela. Isso pegou ele meio desprevenido e ela fica lá esperando a resposta, né? Rapaz, a menina é insistente, hein, cara? Mas eu gosto disso, porque senão o Jubileu era uma mula que não ia conseguir fazer nada. Ele já vai logo falando que ela é bonita, é popular, mas ela fala, pô, não tô falando disso, meu parceiro. Quando você me vê, você fica nervoso ou alguma coisa assim, ele começa a pensar nervoso, então ela vai e pega na mão dele. Rapaz, a mulher é muito atacante, velho. Ele já trancou o Butico na hora e toda envergonhadinha ela pergunta se ele não fica nervoso. Até que ele chama por ela e ela diz sim. E ele fala que tem que contar uma coisa. Pensei, pronto, vai ter atitude esse moleque, vai brilhar agora, Jubileu, mostra pra nós. Então depois da aula ela já foi logo perguntando o que ele queria dizer. Ele travou como se estivesse enfrentando um grande oponente em sua frente. Ela pergunta se ela não quer abrir um negócio com ele. Mano, a mulher bugou, tá ligado? Como assim um negócio? Ele fala, você tem kobaki muito gostoso lá, comida pimentada, delícia, vamos vender essa receita, vamos montar uma lanchonete, eu e tu. Ele já começa a explicar que no começo ele pode financiar essa ideia e não sei o que, até que ela pergunta se ele chamou ela aqui pra isso, e ele fala que sim. Foi pra isso. Vamos abrir um negócio? Mano, ela já meteu um soco na boca do estômago dele, velho. Eu acho que ela bateu mais forte que o Douglas que tava batendo no último vídeo, tá ligado? Ele fica lá gemendo de dor, falando que foi bem na boca do estômago. E ela indo embora, diz que não tá interessado em nada dessa merda aí. E tchau, parceiro. Fica aí, seu merda. E foi o que ele fez. Ele sentou lá no cantinho, mas de volta começou a se lembrar do beijo. Como também é a primeira vez dele, ele não faz ideia do que ele sente. Ele não entende os próprios sentimentos, tá ligado? No entanto, rapaziada, a missão foi completa de falar com ela sobre um negócio. Aí disso aí o protagonista entende, né, rapaziada? Mexer com o sistema. Então mudamos pra ele falando com o Verruguinha, falando que iam abrir uma lanchonete. Perguntando o que ele achava, falando que o takoyaki dela é muito bom e não sei o que. Mas o Verrugas fala que, pô, mesmo que seja muito bom, não vai ser tão fácil abrir uma lanchonete. Já que isso vai exigir muito estudo e entendimento de negócios, além de ter uma boa área comercial pra isso. O Jubileu fica impressionado, o cara sabe de tudo, pô. Você pergunta qualquer coisa pra ele, ele já sabe, parece um Google humano. Inclusive ele termina que o mais importante de tudo eles não têm, que é o capital pra abrir isso aí, dinheiro, né? Não tem uns lá dentro do colégio dos caras lá, então não sabe qual deles vai ser, né? Depois disso, o Sem Sobrancelha também ficou ali se humilhando, falando que a culpa foi dele, mas daí o Jubileu deu um gritão mandando ele parar, que a culpa não foi dele, o erro foi dele, não sei o que, não sei o que. E como sempre, ele terminou coradinho, né? Pra resumir a situação, o Jubileu diz que tem um novo plano. O plano agora é resgatar o Berrugas e voltar à moral do Oeste. Com isso, uma nova missão principal foi criada. O sistema quer a queda da Gangue Book do Leste, e primeiro ele deve resgatar o nosso Berrugas. Sabendo que aquilo lá é um karaokê, ele pode estar em 5 possíveis pontos, e a chave pra esse plano dar certo é a nossa Haruzinha. Então partiu começar a missão, rapaziada. Sentadinho no colo da moça, né? Já começa a pensar em tudo que o Jubileu tá pensando, mano, e que vai resgatar ele, provavelmente, né? Mas não tem muito que ele possa fazer agora. Já o Han no jantar vai usar esse
sair pra poder fazer uma emboscada pro Jubileu. O cara também não é burro. O coitadinho fica lá todo triste, até que a mulher pergunta se ele tá bem e pedindo perdão ao seu mestre, ele se vira para aquele local, né, rapaziada? Falando que deu o seu melhor. Olhando pela carta, o Jubileu tá querendo comer o butico dele agora. Estrategista sortudo da miséria. E agora tá na hora de botar esse plano em prática. Do lado do Rano Jantar, eles estão falando que vão pegar o Jubileu. Lá ele. Tá aparecendo os inscritos aqui, né? Todo mundo quer Jubileu. Jubileu de lá, Jubileu de cá. Traz Jubileu, Rafoso. Eles não tiram o Jubileu da boca, né, rapaziada? O Rano Jantar avisa pro seu pessoal ali que se eles encontrar o Jubileu é pra chamar ele, que ele mesmo quer pegar o Jubileu dessa vez. Tô falando, né? O vassalo pergunta e quanto à sala de karaokê? Até que do nada entra um maluco falando deles, mano. Quem tava na frente deles era a nossa Haruzinha, falando que eles realmente não reconheceram ela dessa vez. E ficou toda envergonhadinha por estar usando essa roupa, tá ligado? Claro que isso foi uma ideia do Jubileu, né? Falando pra ela botar uma saia aí pra cima dos caras. Ah, por que eu tenho que botar uma saia, Jubileu? Porque eu quero te ver de saia. Porque esse é meu plano, escuta o que eu tô falando. O plano dele era simplesmente fazer ela ir vestida como uma menina pra lá. Assim o Leste não vai perceber que é ela e vai deixar a guarda baixa. Ou ele só queria ver ela de vestido mesmo, né? Mas agora vendo a situação, ela entendeu o porquê disso. Realmente tá funcionando, né? Claro que ela não queria fazer isso, mas ela se lembra que tá em dívida com o Jubileu. E ela vai pagar isso agora. Já na sala do karaokê, eles perceberam que tá tendo uma barulheira lá fora. Isso significa que a Haru tá chegando perto, tá ligado? Até que o maluco que sempre aparece pra avisar o que tá acontecendo, chega pra falar que é a Haru que tá atacando eles e que ela tá muito linda. Não que essa informação seja relevante, mas eu tô falando, né? Mas o Rano Jantar tá despreocupado, falando que deixou alguém pra cuidar daquele local. E esse era o Ryu, né, rapaziada? Esse maluco incomoda, hein? O cara é o número 3 do colégio, mas tá sempre resolvendo os pepinos. E assim começou a missão de queda da Gangue Book do Leste, dale. Voltando pra Haru, ela tá esquivando de um golpe enquanto acerta um rodado na cara do maluco que já fez ele apagar na mesma hora, né? Ainda segurou pela cabeça pra tomar apoio e dar um chute na boca do outro. Essa nossa Haruzinha é boa, hein, rapaziada? Em todos os sentidos. E voltando pra explicação, o Jubileu, enquanto arrumava ela ali, dizia que a missão era simplesmente resgatar o Berrugas, já que daí a moral deles ia subir de volta. Então é só resgatar e voltar, beleza? Você consegue fazer isso? E obviamente que ele também não quer que ela se machuque, né? E o Berrugas tava lá, rapaziada, bem de boa, aproveitando cada momento e cada fungada. Até que a Haru entra pela sala correndo, falando que finalmente encontrou ele. Ele, pra disfarçar, se levanta, dando um chilique, falando que nunca vai trair o Oeste, não sei o que, tá ligado? A menina até fica aí surpresa ali, o que esse maluco tá falando aqui? E ela fala que é porque o Jubileu falou que daria um jeito. E se o Jubileu falou, tá falido, rapaziada. Nesse momento, o geral tava vindo pra cima do Berrugas pra estourar ele no soco. Até que ele para, fecha os olhos, achando que esse seria o seu fim. E foi nesse momento que o Jubileu decidiu usar a carta de mudança. Pra quem não se lembra, essa é aquela carta que dá pra trocar as estatísticas de 2 membros, uma vez por dia lá, eu acho. Pra resumir, ele vai trocar as estatísticas atuais dele com o Berrugas. Mano, aquele leque do Berrugas que ele vive abanando por aí vai virar a sua arma. E ele já saiu arrebentando geral na porrada. Os caras ficam tudo perplexos, né? Como é que aquela mula ali é tão forte? E isso é simplesmente porque agora ele tá com o status do Jubileu, rapaziada. Se liga no status do Berruga. Aí ele já começa a falar que ele mesmo vai fazer a unificação que o mestre dele tanto quer, já que agora ele é poderoso. Ele vai ao colo. Burrão! Pra ela, o bagulho é o seguinte: uma mulher não pode vencer um homem. Mas o pai dela passou uma técnica pra ela lá que mesmo uma mulher conseguiria vencer um homem se acertasse essa parada aí. E como vocês podem ver, tem mais uma pessoa despertando, rapaziada. O maluco veio pra cima e não sei o que. Mas quando ela finalmente, realmente despertou, e dessa vez foi bem bonito, né? Um baita de um despertar. Ela usou a carta que ela ganhou exclusiva por ter despertado também, que aumenta a sua força e velocidade, mas reduz a resistência, pelo que eu vi. E arrebentou o cara numa madeirada na cabeça. Pronto, mais um dormiu e mais um despertou. Quer dizer, 2 despertou e 1 dormiu. Com isso, o sistema avisou que 4 dos 5 locais já estavam pegos, né? Vamos dizer assim. E foi então que o Jubileu finalmente chegou no karaokê onde tava o Rano Jantar. Jubileu veio até aqui pra finalmente acertar as contas. Mas o status do Rano Jantar despertado tá meio cabuloso, rapaziada. Bom, entenderam por que eu falei que eu ia resumir 2 capítulos dessa forma? Tá certo que era pra ter toda a história de superação deles ali, mas mano, 3 capítulos seguidos de gente despertando é meio complicado, né? Bem dizer, eu esquipei tudo isso pra nós ir direto ao ponto. Tá na hora de sair na porrada com o Rano Jantar de novo, rapaziada. E ele agora tá despertado, né? Jubileu, quando chegou lá, ele estranhou as paradas, porque os guardas não estavam obstruindo a passagem dele. Inclusive, estavam falando pra ele entrar, tá ligado? Já que o Rano Jantar tava esperando ele lá dentro. E com isso a missão foi atualizada. Ele deve derrotar o Rano Jantar despertado agora. E inclusive ele tem um limite de tempo de 1 hora. Eu pensei que ele só ia entrar e já ia... Ele só usou uma única vez e mesmo assim teve uma melhora muito absurda no status dele. E além de tudo isso, não
não é uma melhora temporária, é um bagulho permanente, mano, é absurdo. Bem dizer, com essa carta ele não tem um limite para o quão forte poderia ficar, já que ele pode absorver o status de várias pessoas, né? Para resumir, ele vai ter que voltar a ser o jubileu do saco, né, rapaziada? No entanto, isso aí seria o suficiente pra ganhar do norte? Eu não saber, mas que é uma carta absurdamente forte hein? E agora nos aposentos de Kuza, ele tá lá sentadinho no canto pensando, mano. Atualmente ele se sente patético. Ele começa a pensar no que ele fez durante a guerra. Ele até mesmo precisou de ajuda, sendo o número 2 do colégio. Esse é o futuro dele? O que ele pode proteger dessa forma? Ele quer proteger ela. Do outro lado, Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx, tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Você trabalha para comer alguém, você estuda para comer alguém, você usa droga para comer alguém, você malha, toma veneno, faz a desgraça toda para comer alguém, você vai no show com a intenção de sair de lá para comer alguém. Você faz doação, você faz caridade, posta a foto da caridade que você fez no Instagram, no Face, para as meninas olhar, ó, ele é caridoso, ele tem pensamento social, vou dar para ele para comer alguém, desgraça. Tudo na vida tem a intenção de comer alguém, a quantidade de vontade que você quer. Então não venha com essa de que eu sou beneficente, eu sou amigo da comunidade. Você não é amigo de desgraça nenhuma, você quer comer alguém, rapaz. Você quer fuder pra comer alguém. Você não estuda pra ter um emprego bom, pra juntar dinheiro, pra falar, não sei o que, eu sou bem sucedido. Você estuda pra chegar, desgraça, eu tenho dinheiro, eu vou fuder, graça. Então a ideia é essa, façam tudo na intenção de esfolar. O Jubileu também entendeu a situação. Ele precisa mudar. Ambos precisam melhorar e mudar isso, se é que eles querem. Se você quer, você vai e faz. E a Kuza tinha a determinação de proteger sua mulher. Já o Jubileu havia um peso gigantesco em suas costas, no qual ele deveria unificar toda a Gangbook. Por esses motivos, eles vão ficar mais fortes. Um tempo depois, ficou de noite e nós estávamos agora no prédio da Gangbook do Norte. O Ryu estava coringando forte, perguntando por que ele também não tinha uma oportunidade dessas pra subir de rank. Ele deseja subir de rank e se tornar o favorito do líder dele. Até que outro mensageiro chega falando que uma nova ordem chegou e que a guerra começou. Será que esse cara também vai ser apagado na porrada? O cara avisa que o líder vai unificar todas as Gangbook e diz pra preparar os executivos para a guerra. Essa foi a ordem dele. Já o maluco ali, coringador, diz que essa é a chance perfeita para ele. Ele começa a supor de que se alguém derrotar o Jubileu primeiro, essa pessoa que derrotar pode se tornar o número 10 do Colégio do Norte, não é? E esse cara biruta da o Verrugas, o Sem Sobrancelhas e a Morena do Kuza. Ela já começou logo a perguntar por que eles vieram até aqui. E o cara fala que foi pra encontrar uma pessoa. Eles vieram até aqui pra pedir ajuda a alguém. Eles vão pedir para aquele que conseguiu unificar toda a Gangbook, o God Dog Johan Seong. Só que nesse momento tinha muita gente no parque aqui. Provavelmente seria difícil encontrá-lo. Mas de acordo com as informações do Verrugas, o cara sai constantemente pra passear com os cachorros dele, mais ou menos nesse horário aqui, tá ligado? A mulher desconfia, falando que se o cara é tão importante assim, ele viria aqui passear no parque sem nenhum guarda-costas. E o Verrugas fala que o motivo dele vir sozinho aqui é muito simples. Isso é porque o cara tem confiança de ganhar de qualquer um que se aproxime dele, não importa quem seja, mano. Até que eles finalmente encontram o cara e ele já vai logo se apresentando. Ele explica que conhece o cara, que ouviu falar que ele unificou toda a Gangbook e diz que tem um pedido pra ele. Mas o cara simplesmente manda ele ir embora. Ele não tá interessado em nada como uma unificação de novo. O Verrugas ia falar alguma coisa, mas ele só fala o quatro olhos. Eu vou ter que repetir pra ti, meu parceiro. Aí eu acho que não vai. O Norte invadiu o território deles, mano. Ryojin Tai, o número 11 do Colégio da Gangbook do Norte, reuniu um grupo por conta própria e começou o primeiro ataque. Ele dividiu seu grupo em duas direções e está atacando de todos os lados. Nesse momento, o cara já capturou vários dos postos avançados deles. O Rano Jantar e o Douglas estão na linha de frente lutando, mas graças ao enorme número dos caras, tá difícil de segurar por muito tempo, tá ligado? E quando eles foram perceber, já havia gente ali também pra atacar eles, velho. Inclusive, o cara tava até feliz por ter achado o estrategista, tá ligado? E esse Zé Ruela aqui era apenas o número 31 do Colégio do Norte, mas creio eu que já é forte o suficiente pra dar um pau em todo mundo, né? O estrategista só não conseguia acreditar que os caras avançaram tão rapidamente dentro do território deles. Já os caras só conseguem pensar que ele é mais feio do que os rumores dizem por aí. Oh, you so know, so
Veio pra desgraça, velho. Claro que a galera toma a frente e bota o estrategista pra trás, né? E a rapaziada do norte já veio pra cima com o pau na mão, rapaziada. Com o cano. Tudo quanto é coisa. A morena dá aquela respirada, puxando sua espada lá de cima pra usar o Jigenryu. Até que do nada o cara que tava na frente pede pra todo mundo esperar um pouco do braço. E um dos malucos já explode no chão. O cara fundou a cabeça no concreto e apagou, velho. Esse aí não acorda nunca mais. Aí pensei, acabou pros caras, né? Ele ainda foi lá e pisou na cabeça do maluco. Pena não existe mais nessa obra, né? Quem tem pena é galinha mesmo. Nesse momento eu não sei porque os caras, sabendo da fama do cara, começaram a vir pra cima. E o maluco só foi despedaçando no soco, mano. Cada tapinha era um zóio que ficava branco e o maluco apagava. O próprio Verrugas fala que no começo achou que os rumores eram mentira, tá ligado? Mas olhando a situação agora, ele nota que ele tava errado. O cara nem se mexe e os malucos já começam a explodir jorrando sangue, velho. Então do nada sai um engomadinho lá de trás, usando uma roupa da Gucci, falando pra geral sair da frente. Esse era o número 21 do Colégio do Norte. Falando até mesmo pra olharem e aprenderem, crianças. Mas no próximo frame o cara já tava de cabeça pra baixo, filho. Já tava longe, voando igual um pedaço de bosta. O que sobrou já foi caindo de joelho, né? Todo mundo falou que desistiu, velho. Não tem como, não vai ter 2 meses. Eles estavam agora na sala de reunião, estavam esperando para todos se encontrarem. Até que alguém chega chamando eles, perguntando se a reunião já começou. Quem estava na frente deles agora era alguém muito grande, no qual aparentemente eles não sabiam quem era. E pergunta quem é a pessoa que tá ali, falando até mesmo que apenas oficiais podem entrar aqui nesta sala de reunião hoje. Se aproximando, o cara diz que então tem a permissão, não tem problema. Afinal de contas, ele também é um oficial deste colégio. Só então os caras começaram a reconhecer de quem era essa voz, mano. Quem chegou aqui agora tá gigantescamente bombado e pica das galáxias. Eu até buguei. É ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Yakuza, velho. Nem lascando, mano. Mano, se liga o naipe que tá o número 2 do Colégio do Oeste agora. O nosso Yang Gukija, mais conhecido como Yakuza. Rapaz, o cara ficou gatão, hein? E, mano, e pensar que ele era gordinho, ficava lá se fingindo ser fodão, pedindo pra galera trazer água pra ele lá no comecinho da obra, vocês lembram disso? Olha o que esse cara se tornou, mano. Caramba, velho. Tô surpreso, tô chocado. Ele disse que tudo isso é graças a uma dieta que fez com a ajuda da mãe dele, tá ligado? Então, vamos lá. Enantato de testosterona, acetato de trembolona, enantato de mabolan, boldenona, GH, de anabol, hemogenin. Vocês podem ver, resultado tá dando, né? Enquanto isso, outra pessoa tava vindo no corredor chamando a atenção de todo mundo. Essa pessoa também tava indo em direção à sala de reuniões. E era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jubileu, velho. Caramba, o cara também tá muito diferente, velho. Que bagulho da hora ver essa parada desse time skip, a evolução, tá ligado? Se a nossa Bahia que já gostava do Jubileu antes, eu quero ver agora. Pô, o cara parece muito mais maduro, tá ligado? Será que ele vai ainda ser um retardado? Provavelmente, né? Os malucos vendo isso já ficaram incrédulos, filho. Como é possível que os dois mudaram tanto em apenas 2 mesezinho, tá ligado? Então, vamos lá. Enantato de testosterona. O Jubileu mesmo tá até mais alto, parece outra pessoa, tá ligado? O Kuza, eu na verdade acho que é outra pessoa, né? Deixaram o Kuza pra lá e pegaram outra pessoa aqui. Até que outra rapaziada chegou. Quem chegou dessa vez foi o nosso Gohajunka Haruzinha. Particularmente eles não mudaram muita coisa, né, rapaziada? O Yu-Gi-Oh! Com a nossa morena do Kuza também não. Até que o Hano Jantar chegou, mandando ele sair da frente. Isso foi porque ele não tinha percebido que quem tava ali era o Jubileu, tá ligado? E agora que a rapaziada tá toda reunida, bora começar essa reunião aí. Vamos dar início à reunião do Colégio Gangbook do Oeste. Ah, e pra quem tá curioso, o Jubileu ficou assim, graças a... De costa já dá pra saber quem que é, né? E sim, é a nossa Baek Shairin, rapaziada. Menina tá gatinha, hein? Falar pra vocês. É muito gostoso. E ela virou assim porque aparentemente ela ouviu a voz do Jubileu. E como eles não se veem faz 2 meses, bem dizer, ela não reconheceu ele à primeira vista, né? Só que ela não tá sendo muito gentil com o cara aqui. E também, né, depois de tudo aquilo que rolou, o cara simplesmente sumiu por 2 meses. Do outro lado também era possível ver os nuvens ali trabalhando em conjunto pra fazer a loja funcionar. Cara, os caras só se lascam, tá ligado? Parece que dessa vez o Hano Jantar e o Douglas vieram junto. Inclusive ele tá se babando pra comer o Teoboki da Teikoboki Takoyaki, não sei o nome disso até hoje, da Baek. E foi nesse momento que o Jubileu descobriu que ele tem mais uma empregada, na qual ela mesmo tinha dito pra Baek que o Jubileu mandou ela trabalhar aqui. E se liga no tamanho dessa empregada, rapaziada. Passa o endereço desse restaurante pra mim ver um negócio. Depois de saber que não foi o Jubileu que mandou ela vir trabalhar aqui, tá ligado? A Baek já catou ela pelo braço, levando pro fundo, falando que eles têm que conversar um pouquinho. Já a nossa Sorra diz que, ô, Jubileu, gostei do cabelo, gostei do Jubileu também. Do Hano
Jantar só pergunta se aquela ali é a namorada dele. E o Jubileu pergunta, por que você tá perguntando, amigão? É que ela é bonitinha, né? Aí o Jubileu já pegou o ar, tá? Bonitinha? Eu não devia ter trazido você pra cá. Mas o Rano Jantar fala que pra ele esperar um pouquinho, que ele não tá afim dela, não. Só que nesse momento o Jubileu recebeu uma ligação da Haru, que cortou o clima ali. Será que o Rano Jantar realmente tá querendo dar uma jantada hoje? boy. Haru já ligou querendo saber onde é que o Jubileu tá aí. Ele tá no restaurante, né? E ela disse que tinha alguém que ele deveria conhecer antes deles começarem a luta contra o Norte. Você tá querendo me apresentar pros seus pais, pro meu sogro? É claro que não, né, Jubileu? Ela vai apresentar ele pro antigo líder do Norte, tá ligado? E ele está agora aqui no hospital. Durante o caminho ele foi perguntando que tipo de pessoa era o líder do Norte, e ela disse que era alguém respeitável, mesmo sendo o líder do Norte. Ele sempre colocou os outros antes dele, e graças a isso ele conseguiu vários subordinados leais. O cara era uma boa pessoa em todos os sentidos, tá ligado? Além de ter uma aparência legal, vai. Só que quando eles entraram na sala, o Jubileu entrou em choque, rapaziada. O antigo líder do colégio Gangbuk do Norte, Kang Sechan, estava em coma agora. Mas nem sempre foi assim. Ele entrou em coma repentinamente. Nem mesmo os médicos conseguem descobrir o porquê disso. Eles só têm certeza de uma coisa. A última pessoa com quem Sechan foi encontrado foi com Joyeon, o atual líder do Norte. Mano, o Jubileu já deu aquela travada, tá ligado? O que encontrar com o cara, o atual líder do Norte, poderia influenciar, tá ligado? O que isso importa? Até que o Jubileu começou a suar frio, mano. Talvez ele tenha começado a entender a situação. Rapidamente ele usou a carta de espiar no cara. E aí ele se surpreendeu mais ainda, porque o espiar falhou. O sistema nesse momento avisa que devido ao efeito de uma carta mestre, as estatísticas deste indivíduo não podem ser exibidas, porque elas não existem mais. Mano do céu, velho. O que aconteceu, tá ligado? Provavelmente deu uma sugada violenta no cara, né, rapaziada? Não sobrou nada do coitado. Esse Joyeon é um sugador profissional, hein? Tem que cuidar com ele. Pra resumir, a gente descobriu que o motivo do Kang Sechan estar neste estado não foi por causa do acidente, e sim devido ao efeito de uma carta mestre. Haru questiona o que tá acontecendo e ele só pensa que ele não é o único. Existe outra pessoa por trás de tudo isso que possui o mesmo sistema que ele. Nesse momento ele travou e já começou a pensar: e se? Logo ele já foi ligando e pensando que não é possível. Ele ligou pro Verrugas falando que precisava que descobrisse algumas coisas para ele. Ele precisa saber mais sobre o passado de Joyeon. Ele precisa saber como ele era antigamente no colégio da Gangbuk do Norte, como ele se tornou o número 1. E ele quer todas essas informações na sala do clube, na escola. E desliga desejando boa sorte ao Verrugas. Cortando para outro lugar, o maluco da cabeça tava paradinho de perna aberta. Ele dá uma inspirada e grita perguntando se todo mundo tá preparado. Ele tava falando isso para um batalhão gigantesco, mano. E isso é porque ele está encarregado de fazer um ataque ao oeste agora. Atualmente ele é o comandante-chefe e está encarregado de quantos homens forem necessários para derrubar este colégio. Até que alguém fala que não consegue entender, o que já deixou ele puto, né? Quem falou isso foi esse maluco aqui, ó. E ele já fala que não faz ideia de como o Sr. Yon colocou ele no comando, já que ele é apenas alguém descartável como os outros. Esse era o número 12 do colégio. De repente outro se intromete falando que eles não devem ir contra as ordens do Sr. Yon, tá ligado? Não importa a decisão. Esse era o número 13 da Gangbuk. Outro maluco também já se intrometeu falando que não importa quem tá no comando, já que se eles caírem ele vai ter uma oportunidade de crescer. Esse era o número 14, o Domingal. Aí o biruta da cabeça começa a ficar mais biruta ainda. Ele já sai dando soco nas coisas, falando que eles são uns pedaços de merda que não escutaram o que o Sr. Yon disse, falando que nenhum deles tem como ir contra a decisão do Joyeon lá, e até mesmo fala que talvez ele deva mostrar o porquê que está acima deles na hierarquia, já que ele é o número 11 atualmente. Claro que geral aceitou pianinho, né? Não tem como fazer. E já vão logo perguntando qual que é o plano pra ele. Os caras querem saber como é que ele vai fazer pra derrubar o Jubileu. Mas ele simplesmente fala que não precisa de um plano. Vão acabar com aquele maluco logo de uma vez. Todos eles devem ir em linha reta e destruir a Gangbuk que sobrou. E agora na Gangbuk do Oeste, mais especificamente na sala do clube, o Verrugas cumprimenta o Jubileu que acabou de chegar. Já o Jubileu já chega perguntando se ele encontrou alguma coisa. E enquanto o Jubileu se sentava, ele diz que sim, descobriu tudo, obviamente. E estaria agora mandando algumas imagens no celular pra ele. O Jubileu já se assusta com o que vê, mano. Esse era Joyeon antigamente. Ele parecia uma pessoa completamente diferente. No começo ele achou até que era mentira, tá ligado? Aparentemente ele era bom em tudo que fazia. Ele era o número 1 da classe e tinha vários amigos. Ele gostava de ler e sempre tava com um livro. Ele era um bom aluno e nunca se metia em brigas. Então como que alguém como ele se tornou o número 1 do colégio da Gangbuk do Norte? Pelo que o Verrugas descobriu, demorou menos de um mês pra ele se tornar o número 1 do Norte. E mesmo se ele tivesse
treinado um mês inteiro não seria o suficiente para aprender a lutar e muito menos para se tornar o número 1. No jantar, entrando na sala com Douglas e Rajun, diz que realmente isso não faz sentido. Os caras ficou forte a uma velocidade absurda, não tem como isso ser normal. O Douglas também diz que isso não é possível, tá ligado? No jantar conclui e afirma que ele tem algum segredo escondido e inclusive isso é muito estranho, já que o caminho que ele trilhou até chegar ao topo é similar ao de Jubileu. Nesse momento o Jubileu tinha certeza de tudo isso, rapaziada, não tem como. Até que alguém entrou pela sala falando que eles têm problemas. O norte está se movendo, geral já trancou o botico, né? Parece que o Ryojintai tá vindo com um exército pra cá, vai dar BO agora. Só que não faz sentido, porque mandar aquele cabeça de bagre pra cá, sendo que ele podia vir pessoalmente e destruir tudo, né? Jubileu só tava pensando e pensando. E se? Era tudo que vinha na cabeça dele. O Velguinha só falava que ia fortificar as defesas deles, já que isso aí pode ser parte do plano do Joion, até que o Jubileu diz que o Ryojintai irá invadir eles em breve, certo? Então ele ordena que deixe ele atacar primeiro. Mas e se o líder do norte começar a se mover e atacar nós? Ele não vai fazer isso. Inclusive ele tem uma ideia de como confirmar se o líder do norte vai atacar eles ou não. Agora mudando pra um outro canto aleatório, nós vemos... A mim, mas agora eu tenho certeza, é como se eu tivesse juntado todas as peças desse quebra-cabeça. Joion, você é um usuário de sistema, não é? Você começou antes de mim, não foi? O seu objetivo também é unificar a Gangbook? Se sim, por que você está hesitando? Se seu objetivo realmente for unificar a Gangbook, então teria que ser você liderando o ataque, não o Ryojintai. Você definitivamente também tem mais cartas do que eu, e eu aposto que você tem várias maneiras de me derrubar. O motivo de você não agir livremente agora, eu posso adivinhar? Joion, você provavelmente recebeu uma missão que impede de me atacar, eu tô certo? Então se for assim, sou eu que estou no controle agora, não é mesmo? Rapaziada, isso que eu chamo de usar o sistema contra o sistema, tá ligado? Ele finalmente usou um pouco da cabeça dele. Agora ele meio que sabe o motivo dele ter se tornado um jogador também e o porquê dele estar recebendo estas missões. E isso é simplesmente para parar o líder do Colégio do Norte. Então ele diz que eles devem continuar com isso, até que somente um dos dois esteja de pé. E essa foi a reação da Nuvem depois de descobrir tudo sobre o líder do Colégio do Norte. Inclusive ela pegou um travesseiro e começou a bater no Jubileu, dando uma de maluca, né? A teoria final do Jubileu é que o Joion tá esperando ele ficar mais forte para que possa drenar a sua mana e ficar ainda mais poderoso. E é por isso que ele tá preocupado. O joinho dele... dizendo que ela tá aqui. Não importa o quão fortes sejam seus oponentes, não importa o que, ela irá protegê-lo. Depois até começou a falar umas coisas meio macabras ali que ela deve ter aprendido em algum livro, né? Mas o Jubileu entendeu a intenção e agradece ela, falando que nunca mais vai se colocar para baixo de novo. Norte, o maluco é boa pinta, hein, rapaziada? Deve ser porradeiro, eu acho. Quem estava no local para fazer a defesa agora tava até debochando, falando que eles só mandaram o número 19. E pra quem não lembra, esse aqui é o Juhakejin e o Gordong, né, rapaziada? E o maluco não parecia nem tá se importando com eles ali, tá ligado? Só tava se alongando bem de boas. O Hakejin já tava xingando o cara, tá ligado? Falando que é melhor ele responder agora. E olha a cabeça lá pra trás, fi. Pra quem não lembra, o velho maluco que fica dando cabeçada. E que inclusive tá com status bem legal, vai. E aí dele a famosa cabeçada racha-cuca, né? Só que antes que a cabeça pudesse atingir, o maluco já tava rodando no ar. Depois segurou pela cabeça, puxou lá de trás e meteu-lhe uma joelhada de Muay Thai, rapaziada. Adivinha só, bem de boa. Era o Kuza falando que era essa pessoa. E o Kuza só falou que ele fez um bom trabalho até agora e pode deixar o resto com ele. O maluco na frente do Kuza perguntando quem era ele, até que de repente o cara deu uma tremida lá na alma, tá ligado? Porque quem está na frente dele agora é o Diablo Yakuza, alguém que nunca mais vai perder de novo. Mano, se liga no status do Kuza depois desse time skip de 2 meses, tá ligado? Caralho, o cara tá com o status quebradíssimo já, velho. Só tem um pequeno problema aqui, que o potencial dele tá em A, não era S antes? Devem ter errado aqui, provavelmente, não sei. Inclusive, eu desci nos comentários aqui pra dar uma olhadinha se tinha alguém falando sobre isso. E eu li isso aqui, mano, ó, o cara falando que o potencial do Kuza era S e foi pra A do nada. Oxi. Aí o cara ali embaixo meio que explicou o porquê disso, tá ligado? Porque ele deixou de ser gordo. Aí diminuiu um potencial de ataque cardíaco. Caralho, velho, não é que faz sentido mesmo? Um miserável, é um miserável. E eu acho que é isso, rapaziada. Chega de Jubileu por hoje. Vocês já receberam Jubileu demais lá ele. Mas se vocês quiserem uma próxima parte, deixa aquele like bolado, manda o vídeo pro vizinho, pra vizinha, pra tia, pra mãe, manda pra todo mundo. Com a gente se vê na próxima. Beijo no mamilo esquerdo e fiquem em Kabaeki. Falou! Não vai negar um cabelo de Jubileu pra mim, né? Zé da Manga. A história começa com um cara todo tatuado sentado.
E esse cabeludo fala o seguinte: você mandou o Song Jong pra lá? Colégio Gangbuk do Norte. No 11, Ryojintai. O outro que tá fumando responde: sim. Eu o enviei para termos uma noção de quão forte o Oeste é. O nosso número 19 é mais do que suficiente para avaliar isso. Ele é do Colégio Gangbuk do Norte. Número 13, in Taehyung. Então o cabeludo pergunta: você acha? E o fumante responde: talvez você tenha esquecido. Sobre quem é o Song Jong? Ele é o vencedor da competição nacional de Muay Thai juvenil. Mostra ele derrotando vários caras no ringue. O fumante continua: ele é apenas o No 19 aqui, mas se ele fosse para o Oeste, tenho certeza que seria uma das pessoas mais fortes de lá. Agora volta mostrando. O fumante de novo. Eu dei a ele algumas informações sobre o Oeste. Ele deve ser capaz de lidar com qualquer pessoa de lá. O cabeludo pergunta: o No 2 do Colégio Gangbuk do Oeste? Ele não é tudo isso não. Os rumores dizem que ele é invencível. Respeita o nosso demônio Yakuza. Ele é brabo. Então vemos o Kuza só se defendendo dos ataques do 919, enquanto o fumante continua. Mas honestamente, o nível dele está no mesmo nível de uma pessoa mediana. Agora mostra o Kuza lutando e se defendendo com destreza. Os figurantes ficam desesperados. Membros do Colégio Gangbuk do Oeste. Song Jong era tão forte assim? Sem chance! Nosso veterano Guksha não é capaz de fazer nada contra ele. Já o pessoal do Norte, como alguém como ele pode ser o Nono 2 do Oeste? Ele é muito fraco. Por que tá tentando parecer fodão? Aparece outro figurante falando: tem alguma coisa estranha. O que você quer dizer? Olhe para o nosso veterano Song Jong. Mostra o Kuza levando um chute na perna e não sentindo absolutamente nada. Ele não tá suando mais do que o normal? Status aparece. Song Jong. Altura: 180 cm. Peso: 75 kg. Força: SR. Velocidade: SR0. Potencial: B. Inteligência: C. Despertado: Resistência. Os figurantes percebem que tem algo errado. Você tem razão. Ele tá doente ou o quê? Ou talvez... Kuza segura o soco dele e o Song Jong pensa: esse desgraçado é muito forte. A informação sobre ele estava errada? Me disseram que ele era fraco pra caramba. Kuza dá uma mãozada bem dada no meio da cara dele. Ele pensa: os ataques dele doem muito. As informações diziam que ele virou No 2 por conexões, mas isso não pode estar certo. O No 19 tenta dar uma rasteira, mas o Kuza desvia. Agora entra o pensamento do Kuza: eu consigo? Mostra ele treinando no passado. Poderia alguém como eu mudar? Não, eu preciso mudar. Ou eu vou perder. Volta pra pancadaria. O Kuza macetando ele. Por isso eu preciso continuar, para nunca perder. Agora, muda para o pensamento do adversário. A técnica dele é mais rápida do que eu pensei. Preciso esperar. Uma abertura para contra-atacar, enquanto ele me ataca. De repente, ele se surpreende. O quê? O sistema ativa uma habilidade. Sistema: Karatê extremo do estilo Yamazaki. Dano crítico. Vai Kuza amassa esse otário de porrada. O demônio Yakuza dá um murro absurdo na cara dele. Isso não faz sentido. Essa força explosiva? Impossível. Mostra o treinamento do Kuza, socando árvores até quebrar o tronco. Kuza quebra o osso do braço dele. Dá outra mãozada tão forte que o No 19 cai no chão. Status do Kuza: Yang Gokja. Altura: 174 cm. Peso: 71 kg. Força: S59. Velocidade: SR. Potencial: B. Inteligência: B. Despertado: Resistência: SR. Aparece uma carta. Era para ter sido a famosa carta dos 3 centímetros de Bigulin Haha. Carta de ataque exclusiva para Yang Guksha. Karatê extremo do estilo Yamazaki, 3 estrelas. Efeito: aplica dano crítico em qualquer oponente com resistência menor que a do usuário. Os figurantes do Norte ficam desesperados, ficam já se cagando nas causas haha. Isso não pode ser verdade. O veterano Song Jong perdeu! Os aliados do Kuza aparecem agradecendo. O que aconteceu com você nesses 2 últimos meses? Muito obrigado. Sobrevivemos graças a você. Nossos executivos são fodas. O amigo dele estende a mão. Bom trabalho. Kuza responde: obrigado por segurar as pontas até eu chegar. O amigo: eu não acredito que você ficou tão forte em só 2 meses. Kuza: já que eu consegui ficar mais forte, você também consegue. O amigo: você tá me fazendo me arrepender do que eu disse antes. A galera comenta: agora a moral do Norte vai cair bastante. E você vai ficar famoso por derrotar ele. Kuza responde agradecendo: obrigado. Então ele liga para o Jubileu. Kuza: sou eu, Sohyun. Jubileu: como foi? Kuza: eu derrotei o Song Jong. Jubileu: eu sabia que você conseguiria. Nos pensamentos do Jubileu: eu vi tudo. Jubileu: bom trabalho. Mas isso é só o começo. Kuza pergunta: quer que eu continue lutando? Não, por agora tá tudo bem. Descanse. Temos pessoas suficientes para depender por enquanto. Mudamos de cena. Song Jong perdeu? Para o Yang Guksha?
Impossível. Explicam. Os braços dele quebraram enquanto ele estava com a guarda alta. Um figurante pergunta: o que vamos fazer? Mostra um cara gordo no sofá. Colégio Gangbuk do Norte. No 18, Baek Hyokjae. Deixe seus homens preparados. Entendido. De repente, alguém chuta a porta e arromba tudo. Sega, o figurante que ia abrir a porta, sai voando de lá de tanta força. O gordão fala, um rosto familiar. Você veio sozinho para nos derrotar? Então muda de cena e mostra vários figurantes armados com tacos. De golfe, eu acho. Outro sentado diz, agora que o Song Jong perdeu, eles começaram a nos menosprezar. No 17, Chominho. Outro aparece. Kim Soo-hyun mandou você até aqui? Acha que consegue me derrotar? No 16, Baek Chanyo. Finalmente mostra quem arrombou a porta. Kang Seok. Colégio. Gangbuk do Oeste no 10. Han Jae-ha. No 9, estrategista. Gu Ha-jong. No 3, o estrategista. Verruga. Isso é apenas o começo. Como você disse, Jo-yoon ainda não fez nenhum movimento. Antes que ele intervenha, temos que tomar e recrutar o máximo de pessoas possível. Jubileu. Certo. Aparece o sistema. Missão principal. Tome os territórios inimigos antes que Jo-yoon intervenha. 3228. Recompensa. 1 carta bronze. Vou confiar neles. E assim termina o capítulo. O gordão falando com o famoso Douglas. Olha só quem está aqui. Ele continua falando com aquele tom arrogante. Você estava vivo esse tempo todo? Pensei que você tinha metido o pé depois daquela derrota vergonhosa. Logo depois aparece a tela de sistema do gordão segurando a mão no saco. Se quiser vetá-la do sistema direitinho, pausa aí. Na sequência, vemos o Douglas tirando a jaqueta, já se preparando para meter porrada nos vagabundos. Levanta do sofá e continua. Eu até engulo você ter perdido pro Indeum do Oeste, mas se tornar a vadiazinha dele por vontade própria? Como é que eles te chamam? O número 10 do Oeste? Você realmente é o Kang Seok Douglas, que eu conheço? Ele vai andando até o Douglas. Onde está o seu orgulho? Douglas avança tentando derrubar ele, mas percebe que algo deu errado. O quê? O gordão dá um sorriso debochado. Você realmente acha que eu sou o mesmo de antes? Ele agarra o rosto do Douglas e o joga na parede como se fosse uma lagartixa. Pega, te joga na parede, te chama de lagartixa. Enquanto grita. Agora eu sou o Bae Hyokjae, o ninja do 18 do colégio Gangbuk do Norte. Douglas sai da parede ajoelhado, cabeça baixa. O gordão manda os capangas. Ei, seus idiotas, o que vocês estão esperando? Acabem com ele. Os figurantes respondem. Sentimos muito, senhor. Vamos cuidar dele agora mesmo. Vão em frente, diz o gordão sorrindo. Ele continua debochando. Os executivos do Oeste são um bando de desgraçados. Como podem mandar uma única pessoa pra invadir? Bem louco. A história corta pro Han do jantar, apenas se esquivando dos ataques. Enquanto o gordão fala, vocês perderam no momento em que decidiram fazer isso. Han do jantar ia dar um chute, mas alguém grita. Colégio Gangbuk do Norte, e daí 17, Seaominho. Cuidado com os chutes dele. Não de em espaço. O taekwondo dele não funciona em espaço apertado. Ele pensa. Estranho, não lembro do Han Jae-ha ser tão fraco assim. Também não parece que ele tem alguma carta na manga. Mostra a tela de sistema dele, pausa pra ver. O cara do chapeuzinho diz. Eu ouvi falar que você ficou mais forte depois de treinar por 2 meses, mas no fim, taekwondo é tudo que você tem, não é? O Han responde com arrogância. Que merda. Eu não gosto de vários machos me cercando. Por trás ainda... Outro figurante diz com um sorriso, para de agir tão confiante. Vamos ver por quanto tempo você aguenta com esse sorrisinho. Corta pro Gu Ha-jung lutando com um cara de cabelo branco, aparece com um copo de vinho. Colégio Gangbuk do Norte, dia 16, Baek Chanyo. Mesmo que o oponente seja o Gu Ha-jung, no fim, ele é só um boxeador. E existe um jeito muito fácil de derrotar um boxeador. É só controlar a distância. Ele continua. Esses homens sozinhos derrotaram vários boxeadores. Gu Ha-jung, você devia ter escolhido lutar contra outra pessoa. Voltamos ao Hansi defendendo. Você acha que pode sair daqui com vida? Então cortamos para o Jubileu e o estrategista conversando. Está preocupado. Eles foram por vontade própria, mas eu devia ter mandado alguns homens com eles. Já que estão enfrentando o alto escalão, Jubileu responde calmamente. Talvez sim. O estrategista continua. Baek Chanyo, Chominho e Bae Hyokjae, os 5 grandes são famosos pela força, mas isso não quer dizer que os outros executivos são fracos. Se eles tentassem de verdade, poderiam estar no mesmo nível dos 5 grandes. Ele segue. Talvez devêssemos mandar reforços. Mesmo que nossos executivos tenham ficado mais fortes nesses 2 meses,
Enfrentar hordas de inimigos pode ter sido meio... Jubileu corta. Se fosse 2 meses atrás, eu teria me preocupado. O estrategista se espanta. O quê? Jubileu continua, mas eu acredito neles. Gu Hajun, Kang Seok e Han Jae-ha. Esses idiotas são os 3 grandes do Oeste. Se os 3 não conseguirem, o Colégio Gangbuk do Oeste vai perder. Voltamos ao Douglas. Ele já derrotou todos os capangas e fala: Ei, seu porco filho da puta, você disse que eu abaixei minha cabeça pro Kim Soo-hyun? Foi mal, mas você se enganou. Eu só estou emprestando minha força pra ele por enquanto, até a ressurreição do Colégio Gangbuk do Sul acontecer. Ele avança pra dar um suplex. O gordão ri: você não consegue me levantar. O suplex é um golpe em que o lutador levanta o oponente de cabeça pra baixo e o arremessa pra trás no chão. Douglas responde: provavelmente não, mas algo acontece. O gordão percebe: espera, o quê? Eu tô sendo levantado? Douglas levanta ele com raiva e diz: eu pensei muito sobre isso. Como usar esses 2 meses pra ficar mais forte? Mostra o treinamento. Douglas falando: eu tentei levantar tudo que consegui. Eu era ignorante. Não tinha ninguém pra me ensinar. Então eu só levantei tudo. O gordão pensa: se ele consegue levantar alguém do meu peso, significa... Douglas completa: e depois de todo esse treinamento, eu consegui levantar até um poste que estava preso no chão com cimento. Respeita o mano Douglas, o cara é brabo demais. Ele finalmente ergue o gordão e usa toda a força que tem pra derrubá-lo, soltando o lendário suplex infinito. E assim, Douglas derrota o gigante que parece pesar 1 tonelada. Ha! Ô gordo, pelo amor de Deus, gordo, não vai não, gordo, tu vai acabar com o mundo, gordo. Ô gordo, pelo amor de Deus, pra que tu fez isso, gordo, meu Deus? Urrando o jantar, macetando todo mundo, socando geral ao invés de usar o taekwondo. Você disse que ia me derrotar. Quando isso vai acontecer? O figurante todo destruído fala: então você não treinou só taekwondo? Han responde com um sorriso malandro: há um limite pro taekwondo ficar bom e tem um motivo pra eu ter treinado tanto. Eu encontrei alguém que eu realmente quero eliminar. Me aguarde. Ele pensa no passado: não posso viver devendo alguém. Ryu Si-kyun mostra o Ryu bocejando. Será que tem alguém falando de mim? Corta pro Rajun do Jubileu destruindo outro figurante. O cara pergunta: por que você quer ficar tão forte? Quem você quer derrotar? Rajun acende um cigarro e responde: o arrombado do Daniel. Aquele corno vai levar um pau que nunca mais vai esquecer. Vou deixar esse cara andando de 4. Depois da surra que ele vai levar, só vai conseguir se mexer com a ajuda de uma cadeira. Você não tem noção. boy. Você é retardado por aqui. Pro estrategista e pro Jubileu. Alguém chega correndo: chefe, senhor estrategista, nós ganhamos! O estrategista vira: o que você disse? O figurante grita: ganhamos! Baek-chan, Chominho e Bai-ryuk já foram derrotados. Ele continua: Kang Seok, Gu Hajun e Han Jae-ha tiveram uma vitória esmagadora. Tomamos território do norte e recrutamos mais pessoas. A moral do oeste tá lá no... É o bichão mesmo, hein, doido? O estrategista comemora com Jubileu: eu falei que a gente ia ganhar. Você não precisava se preocupar. Jubileu sorri: claro, eu sabia que eles iam ganhar. Ele pensa: Jo-yun, o que você vai fazer agora? Corta para o Jo-yun vendo tudo pelo sistema. Um grupo chega: e você? Aquele que atacou meu pessoal? O capanga Majundo elimina todos antes de chegarem perto. Segurança, vem aqui rápido. Sim, senhor. Nosso território foi tomado. Traga o Kim Soo-hyun até mim, entendeu? E assim acaba o capítulo. Fala, fãs do Jubileu da Regata. Vocês pediram continuação, então tá aí. Sem enrolação, vamos direto pra história. Depois que os membros do Jubileu venceram suas lutas e humilharam geral, o preço da derrota caiu pesado pros que falharam. Os caras que perderam agora estão no chão, apanhando do próprio. E o capítulo já começa sem piedade. O chefe do norte fecha o punho, dá uma mãozada violenta na cara do gordão, fazendo ele voar pra trás, e encara o grupo com ódio nos olhos antes de falar: seus desgraçados, eles pertencem ao colégio Gangbuk do Norte, no 18. Bai-ryuk-jae. Sem dar tempo de reação, o chefe gira o corpo e desfere um murro direto no estômago do cara do chapéu. O ar sai dos pulmões dele. Enquanto o homem se dobra de dor, o chefe grita: eu confiei em vocês. Ele o agarra pela roupa e o joga com força no chão. Caminhando lentamente, olhando para os corpos caídos ao redor, continua: e além de perderem vergonhosamente para eles, vocês perderam nossos homens também? A cena mostra os capangas derrotados, estirados pelo chão. O chefe fecha o punho, o rosto distorcido como o de um demônio. Agora o que o senhor Jo-yun irá pensar de mim? Os capangas, tremendo, respondem quase em coro: nos sentimos muito mal. A gente não esperava que eles fossem tão fortes. É como se eles tivessem se tornado uma pessoa completamente diferente nesses 2 meses. O chefe explode de raiva: eu não quero ouvir desculpas, porra. Antes que ele continue, uma voz surge do fundo da sala. Calma, sarcástica. Que bonito. O chefe se vira imediatamente. Sentado em uma cadeira, pernas cruzadas, cercado por vários homens, está um garoto de óculos. Ele sorri levemente. Com essa situação, o Sr. Juyon definitivamente irá perder a fé em você. Ele inclina a cabeça. Será que ele não passaria a oportunidade para algum de nós, já que você falhou? Colégio Gangbuk do Norte, no 12. Ji Eun-hyun. O homem tatuado se vira, rangendo os dentes.
Eu realmente não gosto da sua voz, seu fudido. Ele sorri provocador. Se eu te irrito tanto assim, que tal eu te lembrar o porquê de eu ser o No Yonzi? Por um instante tudo parece normal. Então, o Quatro Olhos avança. O punho passa a centímetros do rosto do tatuado. Saiba o seu lugar, Ryojintai. Ryojintai pensa. Como esperado, ele é rápido. Eun-Jung ajusta os óculos. Eu só estou sendo legal com você porque nossos homens estão aqui. Os figurantes cochicham. Eles sempre lutam assim. É até divertido de assistir. De repente, um homem entra correndo em pânico. Senhor Jintai, você precisa parar. O quê? O homem engole seco. O senhor Majundo está aqui. O ambiente morre. Passos ecoam. Um homem caminha de costas, impondo presença só com a silhueta. Colégio Gangbuk do Norte. Número 3. Mejungdo. Ryojintai começa a gaguejar. Se senhor Majundo, o que traz uma pessoa como você a um lugar como esse? Sem responder, Jungdo segura o rosto dele com uma mão. Levanta. Os pés de Jintai saem do chão. O Quatro Olhos arregala os olhos. Isso não faz sentido. Ele levantou o Ryojintai com uma mão só. Jungdo afunda a cabeça dele na água. Ryojintai... Nosso líder está enfurecido. Ele puxa um pouco. Você tem alguma coisa pra falar? E eu sinto muito. Volta à água. Mais alguma coisa? Eu estava errado. De novo. Vai dizer mais alguma coisa, seu arrombado? Desesperado? Se você me der mais uma chance, eu irei capturar o Kim So-hyun e trazê-lo para o norte. Não importa o que. Jungdo solta. Ele encara todos no salão. As próximas palavras devem ser ouvidas por todos por Ajan como um só. Juntem suas forças, derrotem Kim So-hyun. Se falharem, a punição não será individual, seus arrombados de merda. A cena corta. Uma cozinha simples, mas movimentada. Alguém desliza o dedo pelo celular, olhos arregalados. Isso é verdade? A câmera sobe. É ele, Jubileu da Regata. Ele encara a tela, incrédulo. Essa é realmente a receita deste mês? Ele vira o celular para o lado. Quantos zeros tem aqui? Lee Hyun-dong. Ele sorri satisfeito. Você finalmente está cumprindo seu papel como executivo. Lee Hyun-dong coça a nuca, envergonhado. Não foi nada. Não foi tão difícil fazer isso. Ele explica com naturalidade. A única coisa que eu fiz foi espalhar alguns rumores. O Jubileu cruza os braços. Como esperado do gênio dos rumores. Que tipo de rumor você espalhou? O sem sobrancelha responde: disse que se alguém trazesse um amigo pra cá, nós serviríamos comida. O Jubileu arregala os olhos. Ei, espera aí, seu porra. Eu achei que seria um rumor normal. A porta do restaurante se abre. Clientes entram curiosos. Ué, isso é um restaurante, não é? Eu vim só por causa do rumor. O sem sobrancelha observa de longe. Mas não foi só por minha causa. O Jubileu se vira. Então o que mais falta? O sem sobrancelha aponta. Olha ali. A câmera acompanha o gesto. Baek Shaeren serve sopa com cuidado. Os clientes observam. Alguns coram o verdadeiro motivo do restaurante estar lotado. Baek Shaeren, de cozinheira. A garçonete. Ela é boa em tudo. Baek ajeita o cabelo. Você quer meu número? Eu não tenho celular. O sem sobrancelha continua. Até usamos o Instagram dela para promoção. Sinceramente, ela não deveria estar aqui. O Jubileu se aproxima. Estende a mão. Obrigado pelo seu trabalho duro. Sem você, isso não teria funcionado. Baek passa direto. Nem olha para a mão dele. E faço isso porque quero. Então não se preocupe tanto. Vamos continuar dando o nosso máximo ponto. O Jubileu fica parado. Ó, certo. Ele pensa. Isso não está certo. De repente, braços envolvem seu pescoço por trás. E você, Soha? O sem sobrancelha explica. Ela também foi responsável pelo aumento nas vendas. Soha sussurra. Vamos para um lugar mais reservado. O Jubileu trava. O que você quer dizer com isso? Antes de responder, um homem surge correndo. Temos um problema. O norte começou um ataque em massa. O sorriso do Jubileu some. Os aliados chegam às pressas. Vocês já estão aqui? Kim So-hyun responde firme. Recebemos a informação de que o Ryojintai trouxe muitos homens. Eles estão vindo direto pra cá. O Jubileu respira fundo. Então ele vai aparecer? De repente, dois homens surgem. A presença deles pesa. Colégio Gangbuk do Norte, na M13. Imtae-hyon, Colégio Gangbuk do Norte. No 15, Hongbae-gi, o Jubileu percebe. O Ryojintai não está aqui. Ryojintai anda impaciente. Que irritante. Trabalhar com você, o Jung responde sério. Se falharmos de novo, estamos mortos. Vamos usar o que cada um faz de melhor. Rumores e furtividade. Baek protege a amiga. Som de passos. Ryojintai surge sorrindo. Então é aqui a fonte de renda do oeste? O Jubileu corre. Hanjae-ha, vou deixar isso com você. O Rando Jantaro responde: não se preocupe. Um taco de golfe corta o ar. Não vamos deixar você sair tão fácil. Hongbae-gi, Norte No 15. O Jubileu sorri. Então não é tão urgente assim. A memória volta. Eu aprendi algumas coisas lutando contra o leste. Duas silhuetas aparecem. Na-yu-gi-on, West no 7. Sung-haru, West no 5, e é aqui que o capítulo termina. Se curtiu, deixa o like, se inscreve para não perder as próximas partes e comenta. O P ou Jubileu da Regatinha para fortalecer. Bebam água
E é isso, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. Se você chegou até o final, muito obrigado de coração. E pra quem puder me apoiar financeiramente, o link vai estar na descrição. É só copiar o código ou usar a câmera para escanear o QR Code. Qualquer valor já ajuda demais. If you love me, say it there.